Vamos nesse outro aqui, né? Isso. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê muitos relatos de homens e mulheres de Deus, que a vida deles nos inspiram. Eu não sei você, mas quando eu vou desfolhando a palavra de Deus, ou estou ali estudando algo da palavra de Deus, sempre quando eu vejo um homem, uma mulher ali superando os seus obstáculos, vencendo os seus desafios, eu olho aquilo e digo, poxa, o que falta, né? Muitas vezes, em alguma situação na vida, da história ali contada, eu me vejo naquela situação, eu falo, como que eles alcançaram isso? Como que eles conseguiram superar, vencer, se levantar diante de circunstâncias, adversidades? Como eles conseguiram tudo isso? E eu começo a ver que todos eles passaram por processo. Todos eles tiveram um momento na vida deles, do qual Deus foi trabalhando, e virou a chave. E virou o tempo, e virou aquele momento, e transformou aquela situação daquele que eles estavam vivendo num tempo logo após de grandes vitórias, e principalmente de transformação daquele vaso. Uma das coisas lindas da palavra de Deus, que ela nos orienta e nos mostra como sermos transformados pelo Espírito Santo. Nessa noite, o meu clamor a Deus, a minha oração, é que Ele possa nessa noite olhar para essa igreja e possa alcançar o maior número aqui de pessoas, de eleitos de Deus, que Ele possa chegar e alcançar a sua vida e realmente te levar ao entendimento de onde Ele pode te levar, de onde Ele quer te levar, o que Ele pode transformar na sua vida, pegar essa situação que você está vivendo. Eu sei que talvez você, por muitas vezes, poxa, pastor, mas eu quero mudança na minha vida, eu quero realmente avançar, eu quero realmente chegar e viver coisas novas em Deus. Quantos aqui têm expectativas em Deus para as suas vidas? Todos nós, não é verdade? Todos nós vivemos expectativas. Não é por isso que a gente gosta tanto daquele cântico, eu quero viver algo novo, não é verdade? Faz meu coração, eu até escrevi a música assim, diz assim, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Mas é muito triste quando a gente vai passando o tempo a nossa vida, e parece que a gente não tem a lembrança do sabor, como que foi o passado, e a gente também não tem nem um aroma de como vai ser o futuro. Sabe quando muitas vezes tem pessoas que vivem de uma forma como se estivessem entre parentes, e ali elas ficassem na história sem perceber de que o que Deus quer fazer em suas vidas. Jeremias 29:11 diz assim, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Eu li esse texto, eu comecei, poxa vida, então não existe possibilidade de nós não termos paz e esperança. Nossa, pastor, como que o senhor fala isso? Sim, porque se Deus tem pensamentos de paz para as nossas vidas, se Deus tem pensamentos de esperança em nossas vidas, eu só não vou ter paz e esperança se eu não viver os pensamentos de Deus. Vocês concordam comigo? A partir do momento que eu vivo os pensamentos de Deus, eu vou viver tempos de paz e de esperança. E aí sim eu posso olhar para a vida e dizer, nossa, é verdade, eu posso alcançar, eu posso chegar aos meus sonhos. Sim, a situação pode mudar, as coisas podem mudar em minha vida. A Bíblia é repleta de palavras das quais Deus está trazendo essa revelação.
e sempre nos chamando a enxergar que Ele tem sonhos, que Ele tem projetos com a sua vida, mas precisamos entender quais são os pensamentos que Ele tem para cada um de nós. Por isso você não pode perder a oportunidade de cada dia pedir para Deus: Senhor, o que falta? Quando é que na minha vida a chave vai virar? Na minha vida emocional? Quando é que a chave vai virar na minha vida financeira? Quando é que a minha chave vai virar na minha vida ministerial? Eu acredito que todas as áreas da nossa vida, Deus tem um momento. Mas Ele está esperando você entender quais são os pensamentos dEle. Pergunta para o seu irmão assim ao seu lado: você sabe quais são os pensamentos de Deus para a sua vida? Para a sua vida, pergunta para o seu irmão. Você sabe? Gente, nada do que acontece na nossa vida é por acaso. Sabia? Nada. Que nem eu falei no início, estava falando para vocês, a gente vai lendo a história bíblica, os fatos e acontecimentos, e a gente vê que tudo Deus estava ali, traçando, direcionando. Mas entenda, não basta somente, vamos dizer dessa forma, Deus querer. Você tem que querer. Você tem que buscar. Você tem que entender quais são os pensamentos de Deus. Deus nos leva no caminho. E agora você tem que trilhar esse caminho. E não adianta você chegar e falar assim: pastor, mas eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, eu já fiz isso, já aconteceu aquilo. Eu sempre penso assim que Deus sabe o que nós iremos fazer com as respostas dEle. E por saber o que nós vamos fazer com as respostas dEle, por muitas vezes Deus não permite que as respostas cheguem em nossas vidas. Você sabia que muitas coisas não são respondidas? Uma vez eu deparei com uma jovem que ela me perguntou assim: pastor, mas Deus falou tanto para mim que eu ia acontecer isso na minha vida, que ia acontecer isso na minha vida, que ia acontecendo isso na minha vida. Aí eu perguntei para ela: mas o que você fez para acontecer isso na sua vida? Deus falou que eu ia ter um casamento, que ia ter filhos. Eu falei: ok. Mas depois que Deus falou, eu já tive 4 namorados. Beleza, então você decidiu qual dos 4? Deus errou? Não. Você tem feito tudo que Deus tem nos pensamentos dEle para chegar a virar a chave na sua vida nessa área e acontecer o que Deus tem para a sua vida. Deus é maravilhoso, né? A gente pode viver experiências com Deus fantásticas. A gente tem que entender que tudo tem esse momento. Quando eu estava lendo há pouco sobre os pensamentos de Deus, é porque Deus sabia que Deus não para de pensar em você. Sabia, Dolores? Deus não para de pensar na gente. Se Deus tem um trabalho, vamos dizer assim, se Deus tem um trabalho, é cuidar de você. Se Deus tem um trabalho, é fazer com que esse homem aqui, cabeçudo, entenda dos projetos, dos sonhos dele, dos propósitos dele para a minha vida. Deus trabalha. Mas tem a hora, tem um momento dessa virada, tem esse momento onde tudo acontece. Há umas 2 semanas atrás, a Valéria pregou e ela falou sobre a experiência do novo nascimento. Foi isso, né, Valéria? E Valéria contou um testemunho, eu estava lá atrás, e aquela mensagem foi entrando no meu coração, e eu fui entendendo do como que Deus trabalha no novo nascimento, a transformação que acontece em nossas vidas. E no meio da mensagem a Valéria contou um testemunho, ela vai lembrar disso, que ela contou um testemunho de uma família que foi assassinada dentro do banco, não é isso, Valéria? Entraram dentro do banco para roubar, o homem foi, abordou
as pessoas tinham uma criança no colo de uma mulher, a criança começou a gritar, 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 ele não parava, não parava, e ele foi e matou a criança e matou a mulher, não foi, Valéria? Eu estava ali ouvindo, eu falei, rapaz, que coisa, né? E a Valéria continuou falando, e esse homem foi preso, uma condenação extensa, e tinha um missionário que trabalhava evangelizando nesse mesmo presídio desse homem. E a Valéria disse que o pai, né, dessa criança, o marido dessa mulher, se converteu, expressou o sentimento de perdoar aquele homem. E como ele não podia entrar no hospital, né, no presídio, ele conversou com o missionário e disse, olha, missionário, leve essa Bíblia. Não é isso, Valéria? Leve essa Bíblia para o fulano de tal e diga a ele que eu o amo e que eu o perdoo. O missionário foi e pegou a Bíblia, e quando ele chegou para entregar a Bíblia para esse homem, falou da história, esse homem foi, sacou uma faca, né, Valéria? Uma faca, e voou em cima do missionário. Quando ele abordou e chegou próximo ao missionário, ele, por terra, caiu. E quando esse homem caiu, ele se levantou, esse homem já não era mais o mesmo. Se transformou. Caiu aos pés daquele missionário, em arrependimento, em choro, em lágrimas. Naquela hora, foi naquele momento que ele teve um encontro com o Espírito Santo, com Jesus. E ali, a obra da cruz foi mostrada a ele, e algo extraordinário aconteceu. Esse homem se rendeu aos pés de Jesus, e ali virou a chave. Ali foi o momento da transformação. Eu estava lembrando desse testemunho, Valéria, e a gente, às vezes, a gente gosta muito daquelas histórias, né, a gente entra no Instagram, no YouTube, dos famosos, né, como que foi a conversão deles. Mas tem tanta gente sendo impactada de uma forma extraordinária por aí, gente. Talvez poucos conheçam a história desse homem que a Valéria contou e leu o testemunho dele. Mas esse homem teve uma experiência extraordinária. E nessa experiência, a vida dele, Deus realinhou a vida dele. Colocou ele na vontade de Deus. Virou a chave. Aconteceu um milagre. E esse homem hoje é pastor. Não é isso? Esse homem é pastor. São histórias que a gente escuta e a gente fala, é Deus que pega um homem como esse e muda totalmente a história dele. Será que ele não pode pegar a sua história, a situação que você está vivendo, os seus sonhos, né, e transformar isso em algo extraordinário? Aí você fala, não, você escuta essa história, você fala, pastor, mas será? Oh, Jesus. Tem gente que duvida dessas histórias, né? Eu vou falar agora para você, incrédulo, incrédula. Deus transforma vidas. Deus faz milagre. Deus faz milagre. Talvez você fale assim, não, mas eu estou bem, pastor. Eu vim para o culto hoje para falar que preciso de mudança. A minha vida está muito boa, eu sou reconhecido como uma pessoa boa. Mas será que não tem nada para Deus fazer na sua vida? Será que não tem nenhuma área da sua vida que você precisa do milagre de Deus? Esses dias eu estou escrevendo um e-book. Eu recebi uma inspiração. Eu falo que acho que foi a Júlia Negrini. Eu estou escrevendo um e-book falando sobre fases da gravidez. Vocês vão falar assim, nossa pastor, que loucura. Né, Valéria? Ela está me ajudando. E eu comecei a escrever, estou escrevendo esse e-book, e hoje à tarde eu estava orando. E Deus falou, por que você não escreve sobre pessoas boas se transformarem em pessoas extraordinárias? Ele à tarde, eu falei, meu Deus, é verdade. Ele fala assim, fala hoje à noite lá,
que tem pessoas boas na igreja, mas que eu posso fazer que elas sejam extraordinárias. Gente, eu falei, é isso aí. Já anotei aqui no meu rascunho aqui, do meu iPad, boas em extraordinárias. Gente, tudo tem a hora. Tudo tem a hora. Tudo tem a hora. Escuta, olha para mim aqui. Tudo tem a hora. Eu lembro de 2 situações na minha vida que foram viradas de chave para mim. Eu fiquei meio assim, né? Eu falei, deixa eu compartilhar. Uma foi 2016 para 2017. Dezembro eu estava numa crise de ansiedade muito grande, de final de ano. Muito triste, muito angustiado. Cansado. E fui para o Nordeste. Estava dentro de uma igreja chamada Cidade Viva, lá em João Pessoa. E ali Deus falou comigo. Eu estava ouvindo uma mensagem, a mensagem era sobre Davi e sobre aquele filho dele que estava morto, que ele queria que ressuscitasse, que estava doente, não queria que morresse, quer dizer. E eu sei que naquela noite, esse foi o primeiro momento, Deus falou comigo, olha, deixa tudo para trás, deixa morrer, o que está morto já morreu, começa a viver algo novo na sua vida. 31 de dezembro de 2016. Foi uma transformação na minha vida. De lá para cá, Deus tem falado muito comigo. 2019 foram 2 momentos. Essa que eu lembro de 2016. E outra virada na minha vida foi 2019. Eu estava na estrada. Eu estava de férias com Valéria e João Arthur nos Estados Unidos. Lembra? A gente estava voltando de Charlotte para Orlando. A Valéria tinha ido pregar em Charlotte, em Carolina do Norte. E a gente voltando da viagem, na estrada começou algo a me incomodar o coração, uma tristeza. E Deus começou a falar muita coisa comigo. Eu sei que a viagem era muito longa, tinha que dormir no hotel no meio da estrada. Eu sei que eu estava dentro do quarto, eu e Valéria e João Arthur. E Deus falou, você vai conversar com ela. E eu falei, não tem como eu conversar aqui com o João Arthur. E Deus falou, vai lá para fora, entra no carro e conversa com ela. E era mais ou menos uma 00:30, um frio. Eu falei, Valéria, eu preciso conversar com você lá fora. Ele falou, meu Deus, se não tem outro lugar, vamos conversar aqui no quarto? Eu falei, não, é só eu e você. E eu fui lá para fora, entrei no carro, fechei a porta e falei, Valéria, eu não sei o que eu tenho, mas tem vindo no meu coração lembranças da minha família, lembranças das situações que nós enfrentamos como família, lembranças minhas na minha juventude, adolescência, infância, coisas que começaram a vir, isso está me incomodando. E aquilo que as histórias assim que vinham, eu falava para ela, olha, eu estou lembrando disso, né, Valéria? Eu falei assim, eu sentei com ela, estava no meu carro, assim, olha, estou lembrando disso. Aí falava para ela, estou lembrando disso, falava com ela. E a Valéria ficou ali, só ouvindo. Porque meu coração precisava de mudança, precisava ser curado, precisava ser restaurado, áreas da minha vida. E ali, quando eu saí daquele carro, entrei dentro do hotel, algo aconteceu na minha vida. Me senti curado, me senti restaurado, de poder dividir com ela meu coração, rasgar meu coração, falar das minhas lutas, dos meus conflitos. No meio das férias, Deus pega para fazer isso comigo. Não tinha nem por que Ele fazer isso comigo. Eu falei, meu Deus, agora? Ele falou, agora você vai acertar isso na sua vida com ela. E fui lá e me acertei com ela. Gente, tudo na vida tem um momento. Quando a gente lê em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo
para todo o propósito de Deus, debaixo do céu. Eu creio muito nessa palavra, eu tenho crido muito que Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Eu creio muito que o Espírito Santo te trouxe neste lugar para mudar a sua história. Deus te trouxe neste lugar para dizer para você: olha, entenda o que eu tenho para a sua vida e eu vou reverter isso tudo em bênção. Eu tenho algo extraordinário para fazer contigo e através de você. Na Bíblia tem um homem também que me chama muita atenção. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 25. É um texto longo, mas eu queria que ler com vocês também. Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 25. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram para Damasco, e estava 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor lhe ordenou: desponte, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e pôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento, o quê? Escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho para onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco por alguns dias com os seus discípulos. Tudo na vida tem um tempo determinado. Você crê nisso? A gente leu agora mesmo, em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito de Deus debaixo da terra. O que aconteceu na estrada de Damasco, gente, foi algo poderoso. Aqui Saulo, né, que é a mesma coisa que Paulo, Saulo em hebraico, Paulo em grego, é só a forma de expressar o nome. Mas aconteceu algo extraordinário na estrada de Damasco. O assassino Saulo ouviu Deus. Como que pode? Um homem que matava os cristãos, um assassino, agora depara com a voz do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores.
Como que pode um homem esse que tinha nas suas mãos cartas para prender discípulo de Jesus? Agora Jesus vai e encontra esse homem numa estrada, e para esse homem, faz esse homem cair do cavalo. Esse homem ouve a voz de Jesus, fica cego por 3 dias. E ali Deus move todas as coisas, porque ali estava mudando a história de Saulo, ali estava acontecendo a virada de chave de Saulo. Ali estava acontecendo algo que Saulo, a partir daquele momento, nunca mais seria o mesmo homem. Porque a virada de chave acontece na nossa vida, quando Deus se torna o autor da história da nossa vida. Quando cada um de nós deixamos Deus, realmente os pensamentos dele se concretizar e ser real em nossas vidas. Se você quer uma mudança, se você quer uma virada na sua vida, você precisa entender isso. Enquanto você for aquele que em tudo, você é o Senhor, você que decide, você que quer, você que faz, eu tenho, eu falo, eu quero. Você não está dando oportunidade para que Deus seja o autor da sua história. Você imagina, Paulo ouviu a voz de Jesus. No tempo certo? Sim, no tempo de Deus. Por isso que eu falo para vocês, tudo tem o tempo, tudo tem a hora de Deus. Deus, nessa noite eu creio nisso, que tem muitos que estão aqui sentados, que estão ouvindo essa palavra, porque é o tempo de Deus para a sua vida. É o tempo da transformação que vocês têm vivido hoje na sua vida espiritual, é o próprio Deus conduzindo a sua história. Paulo vinha com cartas, não é verdade? Paulo era respeitado, ele foi instruído por Gamaliel em Jerusalém, o the best, da melhor escola daquela época. Era um homem respeitado, temido por muitos, e agora era um homem que estava no chão, de cara no pó, cego, e ouvindo só uma voz, a voz de Deus. Enquanto nós não deixarmos sermos tomados por Deus, a chave não vira. O que Deus quer fazer na sua vida é algo radical. Deus é um Deus radical. Deus é um Deus da água, para quê? Para o vinho. Deus é um Deus de transformação. Você quer transformação no seu casamento? Você quer uma transformação na sua vida financeira? Você quer uma transformação na sua vida espiritual, no seu ministério, no seu casamento? Ouça Deus te chamando nessa noite. Ouça. Veja o encontro dele com Deus. E ele falou para Ananias: Ananias, vai a este, porque ele é para mim um instrumento escolhido. Eu estava falando há pouco para vocês, a gente muitas vezes se acha tão bom, que talvez a gente fala assim, mas que Deus, não preciso de nada, já está tudo bom na minha vida. Paulo também, ele tinha tudo de bom. Por sinal, ele era fariseu, um religioso, exímio religioso. A gente critica, mas ele dentro da religião dele era respeitado, era um homem honesto, sério na sua religião. Mas o que Deus queria para a vida dele era mais do que uma vida religiosa. Ele queria a vida de Paulo, porque Paulo era escolhido. Você entende isso que é ser escolhido? Você entende isso, qual é o privilégio de você ser chamado filho de Deus? Ele te dá um sacerdócio. Ele nos chama de povo separado, escolhido dele. E ainda tem uns que têm dificuldade de aceitar a eleição de Deus. Como que eu não vou crer na eleição? Como que eu não vou crer que realmente Deus tem o seu povo? Quando eu olho como um texto como esse,
Realmente, Paulo era um homem separado, escolhido, ainda que a história dele, como a minha história, cheia de falhas, como muitos hoje ainda vivem, como muitas vezes eu falho também. Mas quando eu olho para um texto desse, eu pergunto, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser alcançado por essa voz. Jesus chegou para ele e fala, Paulo, por que você me persegue, hein? Ele não chegou para Paulo e falou assim, nossa, Paulo, por que você persegue a minha igreja, né? Deus está falando assim, Paulo, em resumo, por que você insiste em não fazer a minha vontade? Eu sei que é duro a gente ouvir, olhar um texto como esse. Eu fico pensando, gente, então, estar fora da vontade de Deus é estar contra Deus. É viver contra o reino. Às vezes a gente olha tudo e a gente não está nem aí por algumas coisas, algumas situações na nossa vida espiritual, e agora eu falo para os crentes mesmo. A gente empurra algumas situações, não pesa algumas outras, e leva uma vida com uma normalidade, muitas vezes, cheia de falhas, cheia de pecados, e a gente acha que aquilo ali não afeta nada. Mas eu quero dizer para você nessa noite, sim. Quantas vezes nós estamos falhando com Deus, fazendo que o reino de Deus seja afetado. Quando nós sabemos o que Jesus fez naquela cruz, Ele morreu na cruz para que nós vivêssemos totalmente para Ele. Não foi para vivermos para nós mesmos. Jesus morreu na cruz por você, para você viver para Ele. Romanos 14, 7, 9 fala isso. Porque Romanos 14, 7, 9. Beleza? Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Preste atenção nesse texto, gente. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Estão entendendo? Você está falando que você vive para Deus? Então viva. Se morremos para o Senhor, morremos. Pois vivamos ou morremos, somos do Senhor. Foi precisamente por esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Você é alvo de Deus. Deus quer trabalhar na sua vida em várias áreas. Deus está trabalhando para o teu crescimento. Deus tem permitido situações na sua vida para que você amadureça. Deus quer te levar a ter uma virada na sua vida. Agora, ouça a voz dEle. Busque a vontade dEle, o propósito dEle. Tudo tem o seu tempo. Mas hoje é o tempo de você dizer, Senhor, eu preciso dessa mudança. Eu quero essa transformação. Eu quero viver esse tempo novo. A gente sabe da história do apóstolo Paulo, não é verdade? Depois do que ele se tornou. Que homem ele se transformou nas mãos de Deus. Mas ele precisou de uma hora cair do cavalo, colocar a cara no pó, 3 dias ficar cego e depender de um homem de Deus para pôr as mãos nele e ministrar a cura na vida dele. Isso tudo para mim se chama dependência de Deus. Isso tudo para mim é quebrar a nossa arrogância. Isso tudo para mim expressa Deus dizendo, ó, desce, 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 para que eu apareça mais na sua vida. O que você precisa nessa noite? Em que área da sua vida você quer essa transformação? A gente fala de virada
E a gente só escuta falar os jargões como se fosse na vida financeira, né? Claro que também tem tempo para isso. Mas que falei para vocês, tem coisas que Deus não faz porque a gente não tem condições de receber. Seja honesto. Se você fosse um homem rico, milionário, você estaria sentado nesse banco dessa cadeira na Zona Norte de Londrina? Se você fosse uma mulher rica, milionária, você estaria em projeto social oferecendo comida? Você estaria dando o seu dízimo? Você começasse a ganhar 100 mil reais por mês, você daria 10 mil? Alguns eu duvido, porque tem muitos que ganham 1.000 e não dão 100. Como que você está dizendo que você vai ganhar 100 mil, você vai dar 10 mil? Não dá. Quem não é fiel no pouco, gente, desculpe dizer para você, nunca vai ser no muito. Quem não sabe amar o seu reino de Deus, ele não sabe amar a sua casa. Para que Deus vai te dar? Aí tem jovens que querem casar. Aí a menina e o cara não se prepara. É aquele comportamento horrível dentro de casa, com seus pais, com as suas mães. Ah, mas eu quero casar. Boca dura dentro de casa. Aí Deus não dá, porque vai falar assim, filho, não vou te dar uma esposa agora, um esposo, porque o que você vai fazer com ele, com ela? Você faz com seu pai, com sua mãe. Eu não vou dar para você um esposo, uma esposa não. Fica aí, no limbo mesmo, por enquanto, aguentando. Até ser tratado. Até mudar pensamentos. Até, talvez, cair do cavalo. E dizer, ó, eu me rendo. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu não consigo fazer mais nada se não for o Senhor. Eu sou pecador, cheio de orgulho, mas cheio de fracassos, cheio de esconderijos dentro de mim mesmo, que escondem quem eu sou. E eu sei que o Senhor está entrando na minha vida e dizendo para mim, eu quero fazer não só morada, eu quero viver com você. Eu quero caminhar com você. Eu quero sonhar com você. Quantos aqui entendem essa palavra nessa noite? Isso é virada de chave. Quando você entende que Deus é o único que pode te fazer feliz. Vou repetir. Quando você entende que Deus é o único que pode te fazer feliz. É Ele que tem pensamentos de paz e não de mal para a sua vida. Quando você entende isso, você tem paz no casamento. Os seus negócios são abençoados. A sua vida ministerial é abençoada. Mas enquanto você não entende que Ele quer ser o autor da sua história, você vai ficar em cima do cavalo, beleza, mas uma hora pode cair, mas Ele vai te levantar, amém por isso? Ele vai levantar, Ele vai mandar os Ananias, são os irmãozinhos, né, que sempre estão lá na hora que a gente está dobrado, cansado, triste, sempre tem um irmão que chega, vamos, levanta, anima cara, anima, sempre tem esse, que vão impor as mãos e vão orar por nós, pedindo a Deus, Deus, abre os olhos, abre os olhos. Eu oro por muitos aqui dessa igreja, para que Deus abra os olhos, e abra a visão e o entendimento de muitos aqui, para entender que esse reino é extraordinário. O reino de Deus é a coisa mais linda, gente. Prove desse amor, de uma dependência e entrega total para Deus, que você vai se apaixonar cada dia mais por Jesus, porque vai você olhar para Ele e vai se dizer, mas como Ele me ama. Abaixa a sua fronte nesse instante. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui na frente.
Como está o seu coração aqui nessa noite? Quais são as suas expectativas? Nós estamos quase chegando no meio do ano, gente. Já quase passaram 6 meses já do ano. Vamos entrar em junho já. Aí você fala, nossa, mas está o mesmo jeito, os mesmos problemas. Eu estou irritado como eu estava desde o começo do ano. A minha vida está esquisita, não muda. Mas você já parou para pensar que às vezes não é a vida que está esquisita? É você que está esquisito. É você que está esquisita. É você que precisa reconhecer e entregar nas mãos de Deus a sua história. Talvez alguns aqui experimentar o novo nascimento, sim, por que não? Entender da obra maravilhosa da cruz, da obra que Jesus Cristo fez naquela cruz do Calvário, para te fazer uma pessoa extraordinária. Deixa eu falar um negócio para vocês, não aceitem ser nada menos do que um cristão extraordinário, gente. Não aceite só ser um cristão bonzinho. Seja extraordinário na mão de Deus, como foi o apóstolo Paulo. Eu tenho pedido isso para mim. Isso aqui não é nada de orgulho, vaidade, não. Porque eu sei que a partir do momento que eu peço isso, quem vai trabalhar na minha vida é o Deus extraordinário. É o Cristo extraordinário que vai mover, que vai trabalhar. E eu quero nessa hora convidar você que nessa noite gostaria de viver algo extraordinário na sua vida, que se colocasse de pé. Você que quer realmente esse Deus extraordinário na sua vida, que você nessa hora se coloque de pé. Nós vamos cantar esse cântico. Oh, Jesus. Sim, Deus. Tudo está preparado aqui. O que, igreja? A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Que igreja? Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar, pois teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Muda a história, Deus. Muda a história. Leva-nos dentro do propósito, Senhor. Só tu és santo. Declare que Ele é santo, igreja. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Declare. Só tu és
só tu és santo. Não há outro como, Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Senhor. Tu és o Deus que fala. Tu és o Deus que toca. Tu és o Deus que penetra no nosso coração e vasculha a nossa história, a nossa vida. E nessa noite eu coloco cada homem, cada mulher que se decidiu nessa noite a entregar, a depositar diante do Senhor, do seu altar, toda a sua vida, Deus amado. E pedir, ó Deus amado, ao Senhor que os faça serem homens e mulheres extraordinários. Deus, a gente olha as histórias desses homens da Bíblia. Todos eles tiveram experiências profundas com o Senhor. E essas experiências levaram eles cada dia mais a um compromisso maior com o Senhor. Deus, não permita que as nossas experiências sejam deixadas no passado, Deus amado, ou que seja somente uns momentos no culto de arrepio, Deus amado, mas sejam experiências profundas de arrependimento, de transformação, em nome de Jesus, ó Pai amado. Deus, Tu conhece cada coração que está aqui, Deus, inclusive o meu. Tu conheces a minha vida. E te peço, eu me uno a cada um desses nessa noite. E te peço, Deus, nos alinhe à sua vontade. Nos leve, Deus amado, a viver os teus sonhos. Deus, Tu tem um propósito. Tu tem pensamento de paz e esperança para cada um que está aqui nessa noite. Nos faça viver isso. Eu sei que tudo tem o seu tempo, mas pega agora esse relógio, Deus amado do Senhor.